Oi galera, nós estamos voltando aqui para falar um pouco mais a respeito do jogo de xadrez no nosso curso de xadrez para principiantes. Tá? Nessa aula a gente vai falar sobre o tabuleiro, tá certo? Como a gente pode ver, ele tem algumas divisões onde me apresentam aqui casas claras e casas escuras. Essas casas eu vou chamar de brancas e as casas escuras eu vou chamar de negras, tá certo? Então, nesse caso, eu vou ter aqui 32 casas brancas e 32 casas escuras, casas negras, tá? A soma é 64, tá certo? Bom, além disso, eu tenho também no tabuleiro algumas referências para que eu possa anotar as partidas, para que eu possa trabalhar com a movimentação das peças por indicação. Eu indico para onde a peça vai e a gente pode fazer o movimento da peça para essa referida casa. Mas de que forma eu utilizo? Bom, eu vou utilizar aqui as letras, tá? Para as colunas. Então eu tenho aqui as letras A, B, C, D, E, F, G e H. Para as colunas, naturalmente, cada letra significa uma coluna. Então eu tenho aqui a coluna A, tá certo? Ó. Eu tenho a coluna B, eu tenho a coluna C, assim por diante, até a coluna H. Legal? E tenho os números que representam as linhas. Então, eu tenho a linha 1, tá? Eu tenho a linha 2, a linha 3, a linha 4, até a linha 8, ok? Além das linhas e das colunas, eu tenho também no tabuleiro as diagonais. Tá? As diagonais, ao contrário das linhas e das colunas, né, que tem casas alternadas, brancas e negras, né, eu tenho nas diagonais as casas da mesma cor. Então, como a gente pode ver, ó, nas diagonais as casas são sempre da mesma cor. Por que eu marquei exatamente essas duas diagonais? Essas duas diagonais são as maiores diagonais do tabuleiro e a gente chama de grandes diagonais, porque elas cortam o tabuleiro, certo? De um lado ao outro. Ó, são as únicas diagonais que cortam o tabuleiro de um lado ao outro. Se eu tenho na coluna a referência da letra, eu digo coluna A, coluna B. Se eu tenho na linha a referência do número, eu digo linha 1, linha 2. Aqui no caso da diagonal, eu vou ter a letra e o número como referência inicial e final. Então, nesse caso, ó, essa aqui que eu marquei em vermelho é a diagonal A1, H8. Tá certo? E aqui que eu marquei em azul, em verde, eu tenho a diagonal H1, A8. Tá legal? Então, essas duas são as grandes diagonais do tabuleiro. Tá? Mas eu tenho também outras diagonais no tabuleiro. Tá? Por exemplo, eu vou marcar uma aqui. Ó. Prontinho. Essa aqui é a diagonal C1, H6. Tá certo? C1, H6. Assim como eu tenho outras diagonais também. Ó. Por exemplo, vou marcar essa daqui também. Pronto. A diagonal A6, C8. Tá? Vou pegar mais uma aqui. Ó. Prontinho. A diagonal H4, D8. Tá certo? Então, ó, eu tenho várias diagonais no tabuleiro. Tá? E a gente precisa estar bem atento a elas, porque são muito importantes durante o jogo para a gente fazer as nossas jogadas. Tá? Para a gente estar preparando, né, os nossos ataques, as nossas defesas, a movimentação das nossas peças, tá ok? Então é interessante que a gente esteja bem atento a isso, tá? Eu tenho também no tabuleiro as pequenas diagonais, tá? Essas que eu mostrei são as diagonais médias, né? Quando eu falei das diagonais aqui
eu mostrei as duas grandes diagonais do tabuleiro, mostrei algumas diagonais médias, né? Médias diagonais, como a gente chama, e vou mostrar para vocês agora as pequenas diagonais. São as diagonais que têm apenas duas casas, ó. Então eu tenho aí 4 pequenas diagonais. Eu tenho duas grandes diagonais, 4 pequenas diagonais e tenho várias médias diagonais. Mas isso eu vou deixar como exercício para vocês. Bom, gente, estamos encerrando aqui essa aulinha. Era só para fazer uma apresentação básica do tabuleiro. Próxima aula a gente vai falar um pouco a respeito dos peões. Tá ok? Tchau, aqui é o Tio X e a gente encerra por aqui.